Esse é o F5, um podcast pensado para recarregar nossa energia espiritual e uma ótima desculpa para bater um papo com os amigos e com as pessoas que nós admiramos. Eu sou a Tice e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre missão, na verdade o último episódio, e é claro, como sempre, eu não estou sozinha, estou muito bem acompanhada e eu queria chamar a galera que está aqui comigo para se apresentar para vocês. Oi, gente, que bom estar com vocês. É um prazer enorme falar desse tema tão importante que é a missão. Ainda mais esse que vai trabalhar sobre missão Caleb. Já spoilerei, já fiz o spoiler, agora já é. Fala, galera. Meu nome é Wesley. É um prazer imenso estar compondo a bancada do F5 pela primeira vez. E lembrem-se de uma coisa: a missão é gigantesca, mas os trabalhadores são poucos. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos juntos mais uma vez para falar de missão e missão Caleb. Caleb somos todos, então vamos cumprir a missão, tamo junto. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Eleomar, diretor de jovens aqui na Missão Nordeste, aqui em Natal. Trabalhamos nos 2 estados próximos, vizinhos aqui, Paraíba e Rio Grande do Norte, com o principal objetivo de colocar os jovens para cumprir a missão do Senhor. Então, estamos aí nessa batalha há 6 anos e é um prazer estar com vocês nessa iniciativa tão boa que é o F5. Vamos para frente. Show! Queremos agradecer a todos, mas especialmente ao pastor Leomar, que tá hoje com a gente, aceitou o convite de bater esse papo. Muito obrigado. Nós vamos começar, mas antes, como sempre, solta a musiquinha. Gente, esse é o nosso último episódio sobre missão. Esse tema tão importante, essencial para essa vida, para os jovens, para a igreja, para nós. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as férias radicais. O que seriam essas férias radicais? É o que a gente chama de Projeto Missão Caleb. Uma iniciativa incrível que tem mudado a vida de muitos jovens, tem transformado a vida de famílias e de pessoas que nós não podemos imaginar. E para explicar um pouquinho o que é o projeto Missão Caleb, eu queria convidar o pastor Leomar, que é o nosso convidado de hoje, para explicar. Pastor, o senhor poderia explicar para a gente um pouquinho sobre o objetivo da Missão Caleb, como nasceu a Missão Caleb e como ele tem impactado a vida das pessoas? Eu sei que foram muitas perguntas, mas eu também sei que o senhor responderá a elas. Bom, gente, a Missão Caleb, ela é um projeto que já existia antes desse nome Missão Caleb, que a Igreja Adventista ela sempre trabalhou com evangelismo jovem. Então, a juventude adventista sempre teve destaque na área de evangelização, sempre foi assim. Mas a Missão Caleb existe há 15 anos, e nesses 15 anos ela vem tomando corpo, desde o início assim, um pouco mais tímido aqui no Nordeste do Brasil, e hoje é o maior projeto de evangelismo jovem do mundo. E eu não falo só da Igreja Adventista, mas de qualquer igreja que você procurar, você vai ver que a Missão Caleb ela tem em seus pontos de ação e de pregação no mês de janeiro algo impressionante. Então, a juventude para suas férias por 20 ou 30 dias, vai para uma localidade ou na sua mesma localidade e dedica aquele tempo para cumprir a missão do Senhor. O grande desafio da Missão Caleb, ele, antes de conquistar o mundo para Cristo, é colocar no coração da juventude o desejo de continuar sendo um missionário. Porque nossos jovens, adolescentes e jovens, eles vão crescer e eles precisam crescer com um coração, com um espírito missionário. Então esse é o primeiro objetivo. E o segundo objetivo é ver a Igreja do Senhor crescer e ver novos líderes surgindo e ver a igreja animada no mês de janeiro e no mês de julho. É isso aí. E a sua experiência com a Missão Caleb e com a proximidade que o senhor tem dos jovens, como é que o senhor vê o impacto da vida da Missão Caleb na vida dos jovens? Eu sei que muitos, essa bancada aqui já participou da Missão Caleb, acredito que todos, se não todos, pelo menos a maioria, e eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. O que é que a gente vê, o senhor que é pastor, que está mais perto, que acaba acompanhando bem de perto a vida desses jovens, qual é o impacto que a Missão Caleb tem na vida dessa galera que participa? Eu estou na Missão Caleb desde que ela começou. Desde o início, a primeira missão, eu já me recordo bem do projeto, mas eu quero destacar aqui uma Missão Caleb que eu participei em 2008. Era meu primeiro ano como pastor, e eu trabalhava na Amazônia, na Ilha do Marajó,
E eu levei uma equipe de Belém com 12 jovens, com 12 ou 13 jovens, que se uniram aos jovens de lá. E eles fizeram um trabalho excepcional. Foi a primeira vez que houve um projeto de Missão Caleb na região norte do Brasil. E essa semana, agora, uns 2 semanas atrás, um dos jovens daquela missão se formou pastor e mandou uma mensagem para mim que foi bem assim, bem feliz para mim, porque ele dizia que a Missão Caleb, naquele momento, quando ele tinha 20 anos, ela transformou a maneira como ele via a igreja adventista. Ele saiu da capital, foi para o interior, e aquilo mudou o coração dele, e hoje ele é um pastor da igreja. E aquela equipe deixou marcas profundas na vida de muitos jovens ali da região norte, e assim como essa experiência que eu tive lá em 2008, tantas outras equipes fazem a mesma coisa. Então, o grande impacto da Missão Caleb não é o que nós podemos ver ao final de um mês, mas é o que você pode ver após 3, 4, 5 anos de alguém que desenvolveu um coração missionário, uma dedicação para servir a Deus, independente da sua atividade profissional. Então, é ver jovens mais maduros na fé. Para mim, esse é o maior legado que a Missão Caleb pode deixar para essa igreja e para a sociedade todos os dias. Que todo ano, quando acontece, a gente fica empolgado para fazer, porque Deus tem outros, né, para levantar, para servir a Ele, para liderar a sua igreja. A gente fica na curiosidade de saber quem é, então a gente tem que ir para o campo e jogar duro lá com eles. A Missão Caleb, para mim, é algo extraordinário, porque de verdade tira o jovem da zona de conforto e dá aos jovens, como o pastor Leomar falou, a oportunidade de desenvolver seus dons e liderança. Então é muito bonito de verdade ver uma juventude dedicada a projetos missionais que talvez nem acontecessem ou não fariam de outra forma, né? Então esse espírito de serviço, essa experiência de poder abrir a Bíblia para as pessoas, de conhecer as pessoas, atender às necessidades das pessoas, isso é realmente fantástico e marca profundamente a vida de qualquer jovem, de qualquer adolescente que se envolva com a Missão Caleb. E assim, é muito bom. A gente realmente recomenda que quem está ouvindo, se não participou, participe. De repente você não ouviu ainda falar sobre isso, procure saber e se junte a uma equipe de Calebs na sua igreja, porque de fato Deus tem coisas extraordinárias e assim, se a gente fosse ter um episódio para contar experiências de Missão Caleb, um episódio só não daria, né? A gente tem muitas histórias que nós ouvimos das pessoas, que nós experimentamos, aqueles que participaram. Então, assim, é coisa de Deus mesmo para salvar pessoas, inclusive aqueles que se voluntariam para ser Calebs, né? Salvar aqueles que se propõem a levar a salvação. Missão Caleb é uma bênção. Eu canto na igreja desde sempre, e a primeira vez que eu cantei foi na Missão Caleb, que o clube lá da Cidade da Esperança estava desenvolvendo lá numa escola lá no Bom Pastor. E foi um momento muito marcante para mim, porque além de ter sido a primeira vez que eu estava envolvido em um projeto missionário na igreja, foi a primeira vez que eu cantei, né, numa programação, e foi muito satisfatório. No nosso Caleb acabou não se batizando ninguém, mas como o Michael falou, como o pastor estava falando também, que o exemplo e o legado ficam para as outras pessoas, né? E coisa de uns 6 meses após o nosso Caleb se batizaram algumas pessoas. Já faz algum tempo, eu não me recordo quantas pessoas foram, mas foi uma experiência muito gratificante, e depois de um tempo saber que as pessoas se batizaram também foi algo maravilhoso. Gente, vocês acham que tem, assim, uma idade ideal, ou jovem demais, ou não tão jovem, para participar da Missão Caleb? Bom, respondendo institucionalmente, a Missão Caleb é feita para jovens entre 16 e 35 anos. Então, esse é a faixa etária, o recorte que a igreja faz para priorizar. Logicamente que nós temos assim a garotada que se envolve ali, aí já criaram o Caleb de Lenço, aí tem o restante da igreja que dá o apoio, o suporte, mas o Ministério Jovem trabalha com 16 a 35 anos como um recorte, e nós temos assim alguns motivos para isso. Entre eles o fato de que é nessa idade que há a maior evasão
de nossos jovens da igreja. E por essa evasão ocorre por vários fatores, mas um deles é a falta de envolvimento na missão. Já é provado por estudiosos da área de crescimento de igreja que a apostasia na juventude ela é estancada ou zerada quando o jovem está envolvido numa missão que é maior do que ele, em algo que move o coração dele acima dos seus interesses pessoais. Por essa razão, a Missão Caleb trabalha como um start, um início para essa dedicação à missão e se vê como um missionário, um dentista missionário, um advogado missionário, um médico missionário, mesmo que trabalhe na própria cidade, na própria sociedade. Então, o conceito do missionário que precisa mudar e, por isso, a Missão Caleb trabalha muito essa idade, de 16 a 35 anos. Inclusive, né, falando sobre a questão da evasão e do envolvimento, a, a gente se sente relevante, né, quando participamos da missão, quando de fato a gente se envolve. E muitas vezes é difícil, as pessoas querem participar de alguma forma da missão, mas não conseguem dedicar 1 ano ou 3, 6 meses da vida, né? Tem essa dificuldade por N motivos, e na juventude, muitas vezes, por questão de autorização. Não, você não pode parar o estudo, né? Porque tem a questão dos estudos, você não vai poder interromper. E a pessoa sente que o Caleb é, de fato, uma oportunidade, porque as férias podem ser consagradas, né, entregues a Deus para que ele use, e sentir-se relevante, de fato, é algo que, algo que realmente nos faz, nos motiva a permanecer. Eu me lembro bem, agora já vou aproveitar aqui e contar uma rápida experiência, assim, com Caleb. Eu não era adventista ainda. Eu já era cristã e já tinha passado por uma experiência de missão antes. Aí um amigo jovem me convidou para participar do Caleb servindo, né? Participar do Caleb servindo numas férias aí, e eu simplesmente fiquei encantada, fascinada, e foi fundamental, foi determinante para que eu me decidisse ser adventista, né? Foi uma das coisas que me levou bastante. Por quê? Porque eu vi uma igreja relevante, uma igreja que causava impacto na comunidade. E isso, sem dúvida, é uma grande oportunidade para todos os jovens, né? Especialmente os jovens, porque, como a gente falou, a questão da faixa etária, mas o envolvimento, né, de outras faixas etárias também, de sentir-se parte desse esse contato que Deus quer fazer com as pessoas, esse envolvimento que Deus quer fazer com as pessoas, e que as férias podem ser oportunidades incríveis e que são inesquecíveis, né? Férias que nós entregamos nas mãos de Deus, elas se tornam de fato inesquecíveis. Você vê uma pessoa ter a vida transformada, ter experiência com Deus, ser ajudada até mesmo nas questões básicas de alimentação, de saúde, porque o Caleb, o projeto Caleb, eles fazem, nós fazemos, eu vou dizer nós, porque embora não esteja nesse momento numa missão Caleb, a gente é parte disso sempre que possível, causa impacto nas mais diversas áreas, né? Eu já vi projeto Caleb de agir em construção, junto com evangelismo, junto com ajuntar recursos para alguém que necessita. Então, sentir-se relevante é o que todos nós desejamos, e eu acredito que é o que a maioria dos jovens buscam hoje. Eu sou professora universitária, e eu vejo nos meus alunos uma busca constante por uma coisa, uma causa pela qual se Propósito, entregar, né? Um um sentido. propósito, um sentido, uma causa pela qual se integrar. E o projeto, a Missão Caleb, é muito disso. E o que eu acho bacana também da Missão Caleb é que não importa se você é doutor, se você é dentista, não importa a sua formação. Todo mundo, quando chega lá na missão, todo mundo é missionário, todo mundo lá está com o mesmo objetivo. É isso que eu também acho muito bacana. Nós temos um exemplo muito positivo de missão, esquecendo as questões doutrinárias, que são os jovens mormons, né? Eles crescem, a família cresce fazendo uma poupança da própria família para que aquele garoto passe 2 anos num projeto missionário. Então, todos os homens passam 2 anos fora de suas casas em um projeto missionário.
As meninas não são obrigatórias, mas elas passam 1 ano e meio, tá? E é bem rígido essa questão da missão para eles, e eles nascem com esse conceito e vivem sobre isso. Nós, adventistas, nós passamos um bom tempo sem refletir sobre essa importância. Achávamos que era automático implantar missão no coração das pessoas. Mas o mundo mudou. E, como vocês falaram, essa busca por relevância, a igreja não coloca a relevância espiritual sobre diante do jovem, ele vai encontrar outra causa relevante pela qual lutar, e em muitos momentos ele sai da igreja porque encontrou uma causa que para ele é muito mais relevante do que a causa espiritual. E aí ele vai para cima dessa causa e abandona a fé. E ele não fica sem uma causa, ele só muda de bandeira, muda de exército. Daí a importância também de um projeto de missão curta que desperta no coração deles o interesse. Que dê a eles a opção, né, de ter um espaço pela qual lutar, né, de ter uma causa pela qual lutar. Essa fala é muito importante. E a Igreja Adventista investe muito, né, na Missão Caleb. Então, material chamativo, bonito, né, por assim dizer. Camiseta realmente bonita, Bíblia e bolsa e o que mais, estudos bíblicos, treinamento. A Igreja Adventista acredita muito no potencial dos jovens, o que muito nos orgulha como membros da igreja, né? E a igreja é essencialmente jovem, né? E os jovens gostam de desafios, os jovens gostam de aventura, né? Os jovens gostam daquilo que a Ariane já falou, né? De se sentirem úteis, sentido, propósito. Então, é fantástico ver o envolvimento da juventude, né? Com projetos de missão como um todo, né? A gente está falando do projeto de Missão Caleb, mas nessa início de temporada 2021, a gente tem acompanhado várias histórias diferentes de como fazer missão, né? Lilo, nosso amigo Lilo, que até o ano passado estava com a gente, está indo para Rondônia, passar um ano lá, muito em virtude da experiência que ele teve com 10 dias que ele passou em uma outra missão, e ele já se decidiu passar um ano. Então, a gente vai se encontrando na missão, que, na verdade, é a grande essência do evangelho da salvação, né? Nós somos salvos para amar, para salvar e para servir. E quando a gente entende isso, de verdade, a juventude que entende isso, o jovem, o adolescente que entende isso, ele, com certeza absoluta, cria raízes, não apenas na igreja, mas no reino de Deus. E certamente tem grandes possibilidades de ser um grande homem e mulher de Deus, né? No futuro. Você falou do Animação, né, que o Lilo vai participar, e eu lembro que eu tive uns amigos que participaram de uma Animação que o pastor Leomar estava à frente, que foi, eu acho que foi em João Pessoa, me corrija se eu estiver errada, pastor. Não sei se teve em Natal também, mas acho que foi em João Pessoa. E no ano que tivemos em Natal, tivemos em 2 lugares. Ah, tá. Eu acho que deve ter sido 2018 ou 2019, acho não que lembro. Sim. Isso. 18. Então, eu queria perguntar, agora a curiosidade mesmo minha, assim, teve algum jovem que foi para essa animação que tinha participado de algum Caleb? Vários, né? Na verdade, quando eu agora iniciei, hoje, o recrutamento para o projeto One em Missão, aqui na nossa região, estamos iniciando por agora, e esse início, ele se baseia no seguinte: eu espero começar a Missão Caleb, e a partir de amanhã eu começo a visitar as equipes e tentar identificar dentro daquelas equipes, nos 2 estados, 12 jovens que possam compor essa equipe de missão, de One em Missão. Então eu não divulgo muito na internet, então, porque eu acredito que o missionário, ele não é arrebanhado assim como rede. Ele é chamado, né? Ele é comissionado por Deus. E às vezes você vai num lugar distante, você vê um garoto ou uma garota que tem um chamado de Deus na vida dele. Ele faz o desafio para ele, e foi essa experiência com a montagem das equipes de One em Missão. Esse ano vamos trabalhar ali na Paraíba, na cidade de Mamanguape. E aí a gente está reunindo os 12 jovens que vão se dedicar aqui. E aí eu oro a Deus e começo a partir de amanhã a viajar aí pelo campo com o objetivo de visitar as equipes e encontrar os 12 que o Senhor já escolheu. Então, todos os jovens missionários do Ano em Missão é pré-requisito que tenham participado da Missão Caleb. Olha como a gente não tem noção, né, do impacto
que é uma missão que a gente acha que é de pouco tempo, mas que tem na vida, né? Eu achei interessante isso. E acho importante porque, às vezes, a gente conhece jovens que querem participar de missões enormes, mas não participaram de missões menores, que é tão importante para formar, né? Para ter noção de como é, de como participar. Inclusive, falando já desse ano, né, da missão, pegando já esse gancho, como foi a experiência da Missão Caleb desse ano, que a gente sabe que foi diferente? Então, a Missão Caleb em julho de 2020, ela já foi muito diferente porque ela foi completamente online. Estávamos ali no auge da pandemia. E em 2021, janeiro, nós tivemos aí uma experiência híbrida. Algumas equipes continuaram trabalhando online, mas muitos foram para a rua, com as medidas de segurança, com os cuidados. A gente viu muita vontade da juventude em cumprir a missão de Deus. É claro que sem ser irresponsável, mas eles entenderam que o mais importante nesse momento era levar esperança para as pessoas. A grande promessa da Igreja Adventista é levar esperança no coração das pessoas ensinando a Bíblia. Então, quando a gente se posiciona no mundo, nós nos posicionamos dizendo que nós podemos ajudar as pessoas a entender a Bíblia. E a Missão Caleb fez isso em 2021, no mês de janeiro. Centenas de pessoas estudaram a Bíblia, vários deles tomaram a decisão pelo batismo. Mas, acima de tudo, nós vimos uma igreja viva, uma juventude que está aí, está no meio da pandemia, está com dificuldades ainda, mas não pararam. Não pararam em momento algum e a gente ficou muito feliz com esse retorno, com esse envolvimento da galera. Logicamente, não foi assim como seria se tivesse sem a pandemia, mas foi como Deus quis para esse momento. E eu fiquei muito feliz com tudo isso aí. Amém. Eu fico me perguntando o que o jovem precisa. E aí é uma pergunta para todos, né? Porque todos que já participaram, e também o pastor Eliomar. O que o jovem precisa para se envolver na missão hoje? Eu diria disposição. Ele não precisa muito, não. Sinceramente, disposição. Acredito que Deus usa os dispostos, aqueles que se colocam nas mãos dele e ainda que com imperfeições ou limitações que esse jovem ou quem está ouvindo, de repente, acredito que tenha, e de fato tem, todos nós temos, mas Deus usa aqueles que estão dispostos. Então, certamente Deus vai fazer muitas coisas, grandes coisas, por aqueles que se dispõem, aqueles que se colocam nas mãos de Deus para ser usados. Sem dúvida, Macro, também concordo com você a necessidade de disposição. E aí envolve disposição de muitas coisas, disposição para buscar Deus, reconhecendo, né, que somos falhos. Não é que a gente pense, nós somos perfeitos, por isso vamos ali levar. Não, é sabendo justamente as nossas falhas, aquilo que a gente precisa mudar, mas que pode entregar nas mãos de Deus. Mas uma coisa também muito importante que eu considero em toda situação de missão, de evangelismo, seja a empatia, né? É sentir-se ali parte, né? Se a pessoa está passando por algo, se colocar no lugar daquela pessoa, não julgá-la, não ter o preconceito para com a condição, ou seja lá o que for daquela pessoa, mas sentir-se como ela e simplesmente estender o braço como o braço de Deus, né? Que eu falo assim, estender o braço para que Deus alcance essas pessoas que, acentuado pela situação da pandemia, as pessoas estão cada vez mais carentes, né? E por um lado, a gente tem a limitação do contato físico, mas por outro, a gente tem um processo de quebrantamento de corações, né? Ao longo desse momento de sofrimento que a gente passou e está passando, né? Da pandemia. Então, eu vejo dessa maneira que nós precisamos cada vez mais tentar compreender um pouco mais as pessoas nas suas lutas individuais e pessoais, e dessa maneira permitir que Deus haja por meio de nós. Eu acho também que uma outra característica em alguns momentos também você precisa ter um pouco de coragem. Em alguns determinados momentos, lá no bairro do Bom Pastor, tem alguns setores que não são muito convidativos, né? Não convidativos vulgo barra pesada.
Nós, isso aí também tem a ver com o olhar do missionário. Então, na verdade, nós não conhecemos a nossa cidade. Por quê? Andamos de carro, de ônibus, de trem. Então, um exercício legal para o missionário que chega numa cidade é caminhar pelas ruas do bairro e conhecer as pessoas e cumprimentá-los, porque o jovem Caleb ele tem essa oportunidade, ele conhece o campo missionário dele. E aí ele quebra um pouco da ideia de que para fazer missão tem que ir para o Amazonas, tem que ir para a África, tem que e ver a missão na frente dele, no bairro como Bom Pastor, ou como qualquer outro bairro aqui da nossa cidade. Então, o legal da Missão Caleb é abrir os olhos do missionário assim também. Para essa coragem que ele desenvolve, não é só porque é barra pesada, é porque ele vê a necessidade das pessoas. Então, um bom exercício que o Caleb proporciona é que as pessoas conseguem enxergar a cidade com os olhos que Deus enxergaria. Caminhando, vendo cada indivíduo, vendo cada casa, cada viela. E isso só a Missão Caleb consegue entregar de maneira mais assim intensa para a juventude. Que nada mais é, pastor, do que o próprio exemplo de Jesus, né? Que caminhava com eles, comia com eles e ensinava ao longo das experiências que tinha com as pessoas. Quando menciona a questão da empatia, também tem essa relação da gente se aproximar de fato das pessoas, todas elas, né? Às vezes a gente tem esse conceito em relação a muitos lugares. Eu digo, quando eu fui mudar de casa, eu tinha medo de mudar para um certo bairro, na cidade onde eu moro, porque eu não conhecia. Então, eu tinha medo, até que uma amiga morou num bairro e eu visitei a casa dela algumas vezes, me familiarizei com o bairro. Depois eu tive coragem de mudar para aquele bairro, porque eu vi que era super tranquilo, bem agradável. Eu tinha uma impressão errada sobre aquilo. O que o pastor acabou de falar sobre o missionário, né, que participa do Projeto Caleb, de se envolver com a comunidade, de estar ali próximo, é muito disso. A gente tem um conceito, né, pré-concebido, ou seja, um preconceito sobre determinadas regiões e tudo mais, e acaba que quando a gente se envolve, a gente vê que não era bem daquela maneira como a gente pensava. Exato. Caleb é um exemplo vívido do que Cristo, né? Da vida de Cristo. Que ia aos lugares onde os religiosos, né, os fariseus e tal, aquela casta religiosa não ia, tocava em quem eles também não tocavam, entendeu? Se relacionavam com as pessoas que eles não se relacionavam. Então o Caleb, ele é o próprio Cristo, né? Um pequeno Cristo, ou seja, um cristão missionário enviado por Deus para ir a esses lugares também, né? Sem o preconceito, disposto a servir, disposto a estender a mão, atender as necessidades, inclusive encontra necessidades que antes ele só via pela TV, ou olhe lá quando via pela TV, entendeu? Ele se depara com realidades difíceis que a gente precisa sim ter outro olhar, e quando a gente se depara com essas pessoas e essas circunstâncias, os nossos olhares são diferentes, né? Então, acho que é interessante também por criar uma empatia, né? E compaixão, ou seja, Caleb é um pequeno Cristo em meio a esses lugares mais complicados, né? Como o Lelinho citou. Falando até essa questão do comportamento da juventude hoje, ele é muito do rolar para cima, né? Arrastar para cima para ver a próxima notícia e tal. Mas a galera está setorizando aquilo que ele vê, aquilo que ele assiste, aquilo que ele aprende. Então a gente vê pouco da miséria do mundo, a gente vê pouco da necessidade do outro, a gente vê pouco da necessidade de Cristo na vida das pessoas. Porque a gente seleciona o que a gente quer olhar nas redes sociais, ou na televisão, ou numa plataforma de streaming. De modo que a gente reflete pouco sobre a necessidade dos outros. E agora a gente agora precisa pensar assim: a Missão Caleb me ajuda a ver o outro, ao invés de arrastar para cima, arrastar para o lado, né? Olhar a necessidade das pessoas. E eu acho muito legal. Eu faria Missão Caleb todo ano, mesmo que de repente alguém não fosse um grande momento de batismos, mas eu faria para que a igreja olhasse para o lado um pouco e visse a necessidade dos outros. Acho muito importante isso que o pastor Elamar falou, sobre olhar para a necessidade do outro, né? Às vezes a gente vai para uma missão
e a gente fica muito preocupado com essa coisa de batizar as pessoas, né? E eu até falei em um podcast aí anterior de uma frase do pastor Carone, que ficou muito na minha cabeça, que ele falou que nós não estamos aqui para... Deus não nos dá poder para transformar as pessoas, Deus nos dá poder para testemunhar para as pessoas. E acho que ser um Caleb é isso, é testemunhar para as pessoas sobre o amor desse Deus. Porque você convive com outras pessoas, pessoas que talvez seja completamente diferente da sua vivência normal, assim. Sem contar que, às vezes, como o pastor falou, são jovens que saem com 16, não é isso? A partir de 16. Então, Isso. talvez jovens que nunca tenham feito missão, né? Eu achei interessante a história do Caleb de Lenço, né? Que é uma coisa feita no Clube Desbravador. Eu não participei, mas deve ser incrível. E eu acho muito importante essa fala de que nós precisamos pensar na necessidade dos outros, levar o amor de Deus para essas pessoas através da nossa vida. E acho que isso muda não só a vida das pessoas que nós encontramos, mas também a nossa vida, e principalmente a nossa vida, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, gente, bem rápido, sobre as experiências de vocês. O pastor já contou uma experiência, mas ele pode ficar à vontade para contar outra experiência. A Ariane já contou uma experiência dela mesmo, né? E tem um texto muito interessante que fala sobre esse nosso, digamos, esse nosso viver, né? Tá lá em Romanos, depois você pode ver aí na sua casa, Romanos 14, no verso 7, diz: porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. E a partir desse verso, eu queria que cada um de nós contássemos aqui nossas experiências no Caleb, como isso, o que isso trouxe para a nossa vida como ser humano, nossa vida como no trabalho, nossa vida com os nossos amigos, nossa vida em comunidade. Show. Então, pessoal, eu participei de algumas missões e graças a Deus, assim, eu teria muitas histórias, muitas experiências legais, boas e às vezes até não tão boas a princípio, né? Olha, Marco, eu conheço algumas das suas experiências, viu? Eu já ouvi por aí. Não duvido não. Mas assim, eu vou contar a primeira que eu lembro assim com muito carinho, que aconteceu na minha primeira missão Caleb, na cidade de Encanto, Rio Grande do Norte, já pertinho ali do Ceará, muito longe daqui do Natal, mas a nossa primeira missão Caleb, estávamos lá, eu não lembro exatamente quantos jovens, mas não eram tantos, acho que 8. E a gente estava dividido em duplas missionárias, né? Convidando as pessoas, a gente saía de casa em casa, uma cidade tranquila, muito católica, do interior, né? Do estado, como é típico. E eu e Yugi Berg, nosso amigo Yugi, né? Éramos a nossa dupla, né? Eu e ele, e a gente andou muito à tarde, era muito quente, e a gente estava realmente muito cansado. E a noite chegou e a lógica é que a gente voltasse para casa para descansar, para tomar um banho, comer. E alguma coisa em nós dizia que a gente precisava continuar um pouco mais. Batendo a porta das pessoas, convidando elas para participar dos encontros na escola. E assim a gente fez. À noite, mesmo já depois das 18 horas, tudo escuro, e a gente lá batendo na porta das casas das pessoas. E uma casa em especial, a gente bateu a porta dessa casa e ninguém saiu. E a gente bateu e ficou um pouquinho, esperou e ninguém saiu. Então a gente se olhou e percebemos que não tinha ninguém, a gente deu as costas. E quando a gente deu uns 2 ou 3 passos, a porta se abre. E aí uma senhora nos chama, perguntou o que era, e a gente foi e foi explicar para ela, né, o projeto e tal. E ela pediu para a gente entrar, a gente entrou. A gente demorou muito conversando com ela na sala dela, a gente conversando. Ela abriu a vida dela, ela começou a contar suas histórias, suas experiências, e ela pediu para que a gente fosse dar um estudo bíblico para ela no trabalho dela.
Ela era técnica de enfermagem no hospital da cidade e a gente foi até lá no dia marcado. Fomos e quando chegamos lá, não era apenas ela interessada em estudar a Bíblia, ela já tinha falado com as amigas, com todo mundo, e a gente meio que tinha uma classe bíblica organizada no hospital, onde a gente dava os estudos bíblicos, a gente estudava a Bíblia com as pessoas todas as semanas, acho que 2 dias na semana a gente estava lá estudando a Bíblia em uma enfermaria desativada. Enfim, pode parar por aí, mas não parou. No final da Missão Caleb, quando a gente estava indo embora, essa senhora, o nome dela era Dona Maria, né, nos procura e diz pra gente que naquele dia que a gente bateu a porta da casa dela, ela estava chorando, ela estava aos prantos e ela estava pedindo para Deus morrer. Ela não se sentia amada, não tinha parentes próximos, ela se sentia muito sozinha, morava sozinha, inclusive. E ela chegou a dizer para Deus assim: se o Senhor me ama, me prove que o Senhor me ama. E quando ela disse isso, nós batemos a porta da casa dela. E ela não acreditou, então a princípio ela não abriu. A gente insistiu um pouco, ela não abriu, mas aí a gente, quando íamos embora, ela resolveu abrir a porta e ela nos disse no final da missão Caleb que nós éramos a prova do amor de Deus na vida dela. Então, essa foi Amém. Uau, uma forte, viu? experiência Bom. realmente marcante de que Deus estava guiando a nossa missão Caleb e estava nos levando exatamente para encontrar a Dona Maria naquele exato dia, naquele exato momento. Deus tinha planejado tudo. Amém. Essa experiência me faz lembrar de Jesus dizendo aquele texto que fala que era-lhe necessário passar, né, por Samaria, e ali ele conheceu a mulher samaritana, que foi, saiu contando para toda a cidade, vim de ver de alguém que falou tudo quanto eu tenho feito, né? Foi Sim, uma experiência incrível, Michael, sem dúvidas, isso marcou muito sua vida também, né? com E certeza. quando a gente fala do Caleb, a gente vai lembrar de muitas experiências, pessoas que foram transformadas. Eu citei o caso do Missão Caleb que eu pude participar. Eu, inclusive, tive outras que eu tentei, mas não consegui participar, mas essa experiência da Missão Caleb que eu participei foi uma missão urbana, né? Acontecia durante as férias, todos os dias do mês de janeiro, um projeto envolvendo o corpo de saúde da igreja, inclusive foi quando eu conheci seu esposo, Tice, naquele Caleb, e, e tive uma experiência, assim, maravilhosa de sentir a igreja, de fato, alcançando e transformando vidas, mas quando eu falo transformando vidas, eu falo da minha primeiramente. A gente tem experiência com outras pessoas e, de fato, como essa tão marcante de alguém que estava clamando, esperando, mas eu também no meu interior clamava, esperava encontrar, de fato, uma igreja que fosse relevante. Eu falo relevante porque é, faz a transformação, muda, não apenas leva uma palavra, mas leva a prática dessa palavra, leva o amor de Deus, e aquele amor me alcançou. Eu não vou dizer que eu sou é, fruto direto, mas indiretamente, eu, como adventista, me considero fruto de Caleb, né? Porque minha vida foi transformada naquele janeiro daquele ano. Eu nem sei qual foi o ano agora, porque eu tive algumas experiências assim de conhecer e depois de ir, mas eu acredito que foi no ano 2014 que eu participei dessa missão Caleb. É, E por aí. E foi muito marcante para mim. Não tenho dúvidas que cada experiência. Às vezes o jovem diz assim: ah, mas não vejo Deus fazer essas coisas incríveis que ele faz na vida dos outros. Eu vejo tantos testemunhos, mas nunca fez nada na minha vida. Você quer ter experiência? Quer mesmo
ver Deus fazendo alguma coisa na sua vida e na vida de outras pessoas, se envolva na missão. Pode ter É, certeza, isso vai acontecer. gente, eu posso dizer que o Caleb mudou minha vida como cristã mesmo. Eu acho que eu comecei a olhar para Deus, para a Bíblia, para a igreja e para o mundo de uma forma completamente diferente. Michael contou essa história, essa experiência dele me emocionou muito, porque eu vivi algo parecido, mas era de outra necessidade. Eu lembro que a gente almoçou, esse Caleb aconteceu em 2015, em janeiro de 2015, e eu e minha dupla, a gente estava dando estudo para uma família. Era uma família enorme, era avô, avó, filho, pai, neto, todo mundo morando numa casa, uma casa muito humilde, muito simples. E eu lembro que a gente chegou, era mais ou menos umas 2h30 da tarde, que eles tinham pedido para a gente ir nesse horário para dar o estudo bíblico para eles. E eu lembro que a gente chegou e a gente foi muito bem recebido, como sempre. E só que a gente notou que havia um desconforto que a gente não tinha visto antes, porque eles eram muito receptivos, era uma família maravilhosa. E aí a gente percebeu um certo desânimo e eu perguntei, gente, vocês estão bem? Vocês querem que a gente volte em outro momento? Não tem problema, a gente pode voltar em outro momento, nós estamos aqui. E aí uma das filhas do casal mais idoso, falou que eles ainda não tinham almoçado. Não é porque a gente, na verdade, não almoçou. Na verdade, a gente não tomou café da manhã. Na verdade, hoje nós não comemos nada. Isso incluía crianças e idosos, que não haviam comido nada o dia todo. E eu falei, meu pai do céu, o que é que eu vou fazer? Então eu já pensei assim, toda a comida que a gente tinha na escola que a gente estava, né, para levar. E eu falei assim, Senhor, o que é que eu vou fazer? Isso, né, uma resposta rápida, porque a pessoa fica olhando para você, você olha para a pessoa e você sente aquele desconforto. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos orar e nós vamos pedir que Deus providencie. Se na minha cabeça eu já estava pensando, né? Se nada der certo, a gente pega a comida que tá lá e traz para cá. Não sei como vai ser depois, a gente pede a igreja, a gente compra, não sei como vai ser. Mas a gente precisa alimentar, essa família hoje não precisa de alimento espiritual, ela precisa de alimento físico. E eu lembro que eu orei com tanto medo, acho que foi a oração mais apreensiva que eu já fiz na minha vida. Maior do que a do meu casamento. Essa foi muito apreensiva, assim. Porque eu disse, Senhor, se nada der certo. E aí a gente orou, todo mundo junto, para que Deus providenciasse comida naquele momento. E quando nós abrimos os olhos, entrou uma mulher na casa trazendo comida. Isso me deixou muito impactada. Muito. Você imagina, gente, a gente ora, a gente sempre diz que ora com fé, né? Mas eu acho que a gente sempre ora com o pezinho assim atrás. Mas eu acho que Deus ouviu o clamor daquela criança, daqueles idosos. E eu lembro que nós oramos de novo agradecendo pela comida e nesse dia nós fomos para casa, porque Deus já tinha dado o alimento físico e o alimento espiritual para nós. E essa história me marcou muito, porque Deus prometeu que ele faria milagres se fosse necessário. E eu vi a mão de Deus nesse dia e isso mudou a minha vida. E eu decidi, nesse dia, que a minha vida seria para ele. As minhas experiências com Caleb impactaram diretamente os rumos que minha vida cristã tomou. E no Vocal Vida a gente começou a desenvolver no ano passado, não só até por conta da pandemia, algumas ações missionárias. Uma vez por mês a gente estava levando alimentos. Em um outro momento a gente foi para uma instituição, para um abrigo, fizemos uma aplicação de flu, um outro evento também muito bacana. Mas o que também eu fiz antes dessas ações com o vocal foi uma ação junto com a igreja de quilômetro 6, que a gente, toda sexta-feira, a gente saía distribuindo alimento para as pessoas. E
eu me lembro de uma jovem que na época ela tinha a idade que eu tinha há uns 4 anos atrás. Eu lembro dela ter dito que tinha 24 anos, a mesma idade que eu tinha na época. E ela não tinha muita necessidade de estar na rua, de estar lá. Ela só precisava de alguém que parasse para ouvir um pouco a história dela. E eu acho que a Missão Caleb, ela trabalha muito isso na gente. A gente desenvolve a empatia com o nosso próximo. Não só dentro da igreja, mas em todos os nossos relacionamentos pessoais para a nossa vida. Então, o conselho que se eu pudesse dar um conselho para nossos jovens hoje, aqueles que não participaram e que têm a oportunidade de participar, participem. Participem porque é uma experiência muito marcante e a sua vida não vai ser a mesma depois dela. Bom, eu vou partir para a parte de números, porque no meu caso os números me dizem muita coisa também. Como meu trabalho é mobilizar pessoas, a gente teve esse ano 5.000 jovens mobilizados, distribuídos ali em mais de 600 pontos de pregação. E esse trabalho redundou em muita ação social, várias atividades comunitárias, muita transformação de vida. E essa experiência que eu passo a cada semestre aqui com a Missão Caleb, ela é um combustível para mim como pastor e é um combustível para a igreja. Os nossos líderes também, já mais antigos, que veem a juventude fazendo isso. É como o Caleb que disse, olha, me dá a terra porque eu vou conquistar essa terra. Então, a grande experiência que eu quero destacar aqui é a capacidade de mobilização, a intensidade e as centenas de pessoas que são ganhas para Cristo e que dizem sim, porque não é uma atividade simples. E alguém vai lá e diz sim ao batismo e inicia a sua caminhada com Deus. E nos últimos 6 anos, nós já tivemos aí a alegria de batizar muita gente com a Missão Caleb nos 2 períodos. É o maior movimento de crescimento da igreja também, numérico, que é a Missão Caleb. Então, fico feliz em participar, em que Deus me permite ser usado nessa obra. É um privilégio para mim ter a alegria de conduzir jovens para o movimento missionário. Sim, é verdade. 5.000 aqui, onde a gente trabalha, né? 5.000 aqui. A Missão Caleb tem, no Nordeste, 28.000 Calebs. Né? E quando você olha para a América do Sul, aí é um número estrondoso. Então, como eu disse, é o maior projeto organizado de evangelismo jovem do mundo. E desde uma simples camiseta, a gente está criando ali um ambiente de unidade, né? Todo mundo faz parte de algo maior. E as redes sociais facilitam nesse engajamento. Então, até convido você que está nos ouvindo a sempre acompanhar as páginas oficiais da Missão Nordeste, as páginas oficiais da Missão Caleb, Missão Caleb BR, Jovens Adventistas Brasil, onde a gente está sempre postando coisas ali da missão. E destacar que não só a Missão Caleb é uma missão oficial da igreja, como um ano em missão, 10 dias de missão, que é o período de missões curtas, ou serviço voluntário adventista, para quem quer se dedicar mais intensamente ao campo missionário. Deus abençoe vocês, galera. Foi muito bom falar com vocês aí. Obrigado mesmo pelo convite. Deus abençoe, tá? Então, pastor, o senhor pode orar conosco hoje, por todos os Calebs que foram e que ainda irão. Ok. Grande Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque através da tecnologia nós podemos falar com teus filhos. E essa mensagem chega ao coração de jovens que têm interesse no crescimento do teu povo, do teu reino nesta terra, e também em se dedicar integralmente para cumprir a missão. Independente do que façam, da sua vida profissional e pessoal, cumprir a missão é o alimento da vida deles. Então, que o Senhor os abençoe, que o Senhor ajude para que a juventude dessa região, de onde quer que eles estejam, seja sempre envolvida, completamente engajada no crescimento do reino. Que o Senhor fique conosco, nos dê uma noite, um dia e uma semana em paz, em nome de Jesus. Amém. Que bacana, né, gente? Então, muito bom estar com vocês hoje, finalizando esses 4 episódios sobre missão. Obrigado a todo mundo que esteve hoje com a gente. Obrigado a você que está nos ouvindo. E eu queria deixar uma mensagem especial para você que está aí. Durante 4 episódios, nós falamos sobre diversos tipos de missão. Nós falamos sobre
a missão de 10 dias, a missão de um mês, a missão de um ano, a missão através do seu trabalho, a missão na cidade grande, a missão numa cidade menor, a missão através das redes sociais, através do campo missionário online. Nós falamos sobre muitas missões. E a vida em missão é um projeto de Deus para a vida de todos. Seja ela como um testemunho no seu trabalho, seja ela passando um ano em algum lugar, em alguma comunidade, servindo essas pessoas. Deus nos convida para que a gente ame os outros através da nossa vida. E nós fazemos isso quando nós servimos aos nossos irmãos. Tem um texto muito especial que está lá em Lucas 12, no verso 35, que diz assim: estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. Nós oramos para que você que está nos ouvindo encontre o seu lugar na missão. O seu lugar na missão que Deus tem para você, que você possa descobrir e que você possa realizar. Esse é o nosso desejo. Esse foi mais um F5, esse podcast pensado para recarregar nossa vida espiritual e também para nos fazer pensar sobre qual é a nossa missão nesse mundo. Até a próxima.